Oi, hoje estou aqui com a Camila Kamers, ela que é especialista no sono, né, em sono infantil, na adolescência e também no autismo. Hoje a gente vai bater um papo aí sobre o tema e também trazer algumas curiosidades para os papais, né? Tudo bem, Camila? Tudo bem, prazer, Tainá. Prazer. Você pode começar nos falando então como que você entrou nesse universo do sono, né? Tá bom. Então, eu sou fisioterapeuta e depois que eu engravidei do meu primeiro filho, o meu sonho mesmo era poder ficar com ele um tempo maior, assim, de licença maternidade mesmo. E quando eu saí na minha licença maternidade, eu saí com o intuito de voltar em 30 dias para a clínica, porque eu tinha pacientes ali que precisavam de uma continuidade no tratamento. Só que no dia que o Miguel nasceu, nós estávamos no hospital, meu marido foi nomeado para um concurso que ele havia passado, então com isso viria uma mudança de cidade. E aí, claro que bateu uma ansiedade de, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Vou mudar de cidade, vou trabalhar, como é que eu vou trabalhar, né? Tinha uma estabilidade financeira e de trabalho lá. E nesse momento vieram tantos questionamentos nesse sentido. Mas aí depois eu pude perceber que eu acho que aquilo que aconteceu era resultado das minhas orações, das minhas conversas com Deus, de pedir essa oportunidade de ficar um pouco mais com o Miguel. Então nós mudamos de cidade. Quando nós viemos aqui para Foz, eu fiquei um tempinho sem trabalhar, cuidando do Miguel. E eu tive uma dificuldade na amamentação do Miguel. E aí eu fiquei frustrada ali com esse processo da amamentação. E na minha cabeça me veio muito claro que quando eu tivesse outro filho, eu gostaria de ter um contexto diferente com a amamentação. Quando o Miguel fez 1 aninho, eu engravidei da minha pequenininha, da Manu. Um casal. Pouca diferença de idade entre eles. E aí eu comecei a estudar amamentação por causa desse processo de dificuldade que eu tive com o Miguel. E aí eu comecei a estudar essa amamentação por causa da Manu. E assim eu entrei no universo do aleitamento materno. Então eu fiz curso voltado para mim, para o meu aleitamento materno. A Manu nasceu, eu tive sucesso na amamentação dela, foi tudo bem e tudo mais. E aí quando eu vi, eu já estava atendendo, dando conselhos primeiro para outras mães sobre a amamentação e depois atendendo a amamentação. Junto com essa parte da amamentação, eu fiz uma formação de desmame. E aí eu percebi que muitas mães me procuravam para fazer o desmame, e quando eu conversava com elas um pouquinho mais da vontade desse desmame, a resposta vinha que era por causa do sono. Eu quero desmamar porque eu não durmo bem, meu bebê mama a noite toda, meu bebê tem 1 ano, tem 1 ano e meio, tem 2 anos e mama. E eu não tive essa dificuldade com a Manu e com o Miguel. Em um primeiro momento eu achei que fosse sorte. Eu falava, os meus filhos são muito bonzinhos, eles são os bebês, no mundo do sono a gente fala que são os bebês anjos, né, que tem um sono mais estável e tudo mais, e eu me considerava uma mãe de sorte até esse momento. E aí eu tinha dó dessas mães perderem a amamentação, sendo que eu sabia que era possível ter as duas coisas, uma amamentação e ter um sono de qualidade, tanto para o bebê, para a criança, quanto para os pais também. E eu comecei a estudar o sono. E cada vez que eu estudava, eu me identificava mais, eu gostava mais. E aí eu comecei a perceber que aquilo que eu fiz com o Miguel e com a Manu não era sorte. Era um conhecimento que eu já tinha também em relação ao sono. Por mais que fosse um conhecimento raso, muito básico, sem a fisiologia mesmo e tudo mais. Mas o que eu aplicava com eles era o que era mais correto, digamos assim, para ter esse sono de qualidade. E aí eu comecei a atender, fiz formações de sono. Eu já perdi as contas de quantas formações eu fiz de sono e cada vez eu venho estudando mais o sono, tanto que eu fui deixando a amamentação de lado. Hoje eu não atendo mais a amamentação, atendo somente o sono infantil, com a formação agora em sono do adolescente também. Então é uma demanda que veio para a minha vida assim, com relação a uma rotina bem estável que eu tinha com as crianças também, que eu via que era possível amamentar e dormir. A Manuzinha mamou até 2 anos de idade e com 2 meses e meio de idade ela dormia a noite toda. Então eu via que sim, isso era possível. Então eu comecei a atender sono, estudar mais, ter as minhas formações no sono infantil, por conta dessa demanda das mães que me procuravam para fazer o desmame porque não dormiam. Que legal. E
É legal ver que você se encontrou mesmo, né? Muito. Por mais que antes você atendia na questão de amamentação, você se encontrou agora. Sim, exatamente. E eu brinco assim que eu não posso ver um curso de sono, alguma coisa relacionada ao sono, neurociência e tal, que eu quero fazer. Aí eu já vou toda de mansinho falando pro meu marido, então, tal dia eu vou ter um curso, ele, mais um! Mas é um assunto assim que eu amo demais falar, eu realmente... eu gostava muito da parte da amamentação também. Hoje, quando eu faço as consultorias de sono, eu observo, eu analiso essa questão da amamentação também, né? Mas o que faz meu olho, assim, realmente brilhar e que eu sou fascinada realmente é o sono, assim, e todos os mistérios que o sono traz. Sim, muito legal. E por que é importante, né, garantir que as crianças tenham uma boa qualidade do sono? Tainara, essa é uma pergunta bem interessante, porque se a gente parar e analisar no primeiro momento, se eu perguntasse para você assim, por que a gente dorme? Talvez você me falaria, porque a gente precisa descansar. Mas o sono, durante o nosso sono, muitas funções biológicas importantes acontecem. Então, nós não estamos em um processo passivo durante o sono. Muitas funções específicas que acontecem no nosso corpo só acontecem durante o sono. Então, é muito importante quando a gente para e analisa que 1/3 das nossas vidas a gente passa dormindo. Então, se a gente pensar numa pessoa lá, num indivíduo de 60 anos, 20 anos ele passa dormindo. É porque algo de muito importante tem ali realmente, né? E quando a gente volta um pouco, um tempo atrás, assim, pesquisando e estudando sobre o sono, a gente vê que havia métodos de tortura antigamente que era a privação de sono. Então, muita coisa importante para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física acontece durante o sono. E quando nós pensamos nas crianças, elas estão em um processo de amadurecimento cerebral extremamente grande nos primeiros anos de vida. Então, um bebezinho nasce com 25% do cérebro dele desenvolvido. E boa parte dessa sinaptogênese, que é o amadurecimento do cerebral que acontece durante o sono. Então, nós precisamos oferecer para eles um sono de qualidade, um sono de quantidade, para que a gente possa aproveitar o maior potencial cerebral que nós poderemos ter através desse sono. Então, é desde o descanso físico mesmo que acontece, mas a probabilidade de uma concentração, de um recebimento de informações maior no dia seguinte com um sono de qualidade é maior. O hormônio GH, que é o hormônio de crescimento, só é liberado durante o sono. Durante o dia a gente não tem esse hormônio sendo liberado. Funções também de controle de fome e saciedade, que é o hormônio leptina, grelina, também são excretados ali durante o sono. Então temos muitas funções. Eu poderia falar por um tempo assim sobre isso, né? A própria um bom equilíbrio de uma janela imunológica, de termos uma boa imunidade, também vem através de um sono. E como que a falta do sono adequado, né, pode afetar esse desenvolvimento? Porque já deu para perceber que é fundamental que tenha uma boa noite de sono, né? Sim. E crianças que não dormem bem, o que pode acontecer, né? Quando nós pensamos na saúde física, então nós pensamos em todos esses contextos de imunidade que podem estar prejudicados. Então, um bebê, uma criança que fica muito doente, pode estar relacionado a ele não estar tendo um sono de boa qualidade ou de quantidade. Quando nós pensamos num bebê ou numa criança também que não está tendo um bom crescimento, aqui um crescimento físico, e ele é levado para uma médica especialista, né, uma endócrino, analisar isso, ela vai perguntar justamente sobre o sono, porque esse hormônio GH que eu falei que é o hormônio de crescimento é liberado ali durante o sono. Então tem todos esses aspectos físicos, e quando nós pensamos nos aspectos mentais mesmo, de desenvolvimento intelectual, a memória, o aprendizado, tudo isso é consolidado durante o sono. Então, esse bebê, essa criança, até mesmo nós, mas aqui a gente fala mais sobre os bebês, sobre as crianças, porque é a parte, né, adolescente também que eu trabalho, mas é onde está acontecendo esse bom potencial cerebral ali, esse desenvolvimento cerebral. Mas eles tendo, né, esse sono de qualidade, eles vão estar com uma concentração melhor no período do dia para receber os aprendizados que nós, pais, vamos dar, ou que a escola vai dar, ou que daqui a pouco uma terapia vai dar. E eles também precisam ter um sono de qualidade após esse aprendizado, para que eles possam memorizar aquele aprendizado que eles tiveram durante o dia. Eu brinco, Tainara, que uma parte do sono é como se fosse um caminhãozinho de lixo passando,
que além dele armazenar, do nosso cérebro armazenar tudo o que foi de bom, ele também vai fazer uma limpeza, ele vai rejeitar o que não foi bom. Então esse sono vindo após um dia, né, uma tarde, enfim, de um aprendizado, vai perpetuar os conhecimentos que precisam ser perpetuados e vai rejeitar o que não precisa. É como se o nosso cérebro não quisesse ocupar um espaço ali de uma memória. Armazenar, isso, né? Perder um espaço de armazenamento com informações que não são tão relevantes. Então vem tanto no aspecto de um desenvolvimento saudável, físico, quanto intelectual, mental. Legal. E existem mitos e concepções sobre sono de criança ou algo do tipo, assim, que você pode falar e, né, orientar corretamente? Tem inúmeros mitos. O primeiro deles é quando o bebê nasce, por exemplo. O bebê tem que dormir em qualquer lugar, porque se ele aprender a dormir somente em um local silencioso, um local escuro, um local mais adequado, ele não vai conseguir dormir em outro lugar. Esse é um grande mito, porque se a gente pensar em um bebê pequenininho, um bebê de 1 mês, ele faz sonecas a cada 45, 60 minutos. Agora imagina se todas as sonecas desse bebê fossem em um ambiente super iluminado ou em um ambiente onde está todo mundo conversando com um som alto ou qualquer coisa assim. A qualidade do sono daquele bebê não vai ser boa. Isso pode impactar o soninho que ele está tendo ali naquele momento, mas vai impactar o sono noturno também. Então a gente deve priorizar sim por um ambiente de sono mais favorável possível para que aquele sono aconteça. Sim. Tá? E nos primeiros meses também os bebês praticamente só dormem, né? Sim. O dia todo. Teoricamente eles só dormem. Ontem eu respondi uma caixinha de perguntas onde uma pergunta foi assim: meu bebê tem 1 mês e ele dorme no máximo 1 hora por dia, é normal? Nossa. Olha, não é o esperado, porque o bebê de 1 mês, como eu falei, a cada 45, 60 minutos ele vai precisar dormir. E nessa idade, eles não têm a regulação do relógio biológico. O que quer dizer isso? Eles não têm essa diferenciação do que é dia e do que é noite. Para eles, a cada 3, 4 horas, que é o tempo que eles fazem uma soneca, que eles acordam, mamam, ficam um pouquinho acordado, troca a fraldinha e dorme de novo, acabou um dia para eles. É como se fosse nós chamamos de sono polifásico, são vários períodos de sono, acordou, sono, acordou. Então não tem essa divisão muito bem estabelecida do dia e da noite. Então a gente percebe o quê? Que sim, eles dormem bastante. Então se a gente considerar um período do dia, como talvez essa mãe tenha falado aí de 10, 12 horas de vigília, né, tempo acordado, esse bebê ele realmente está em privação de sono. Ou em algum momento ele está dormindo e essa mãe não está captando. Um exemplo é no momento da amamentação. Às vezes o bebezinho de 1 mês vai para o peito mamar. Nós temos a sucção nutritiva, que é quando o bebê tira o leite da mama da mãe, e a sucção não nutritiva, que é quando o bebê fica ali no peito da mãe e as mães costumam brincar e dizer que está chupetando. Tá? Sim. Então ele fica ali numa sucção não nutritiva, que é uma boquinha nervosa. Só aproveitando o colinho, né? Exatamente. Isso é uma necessidade também fisiológica do bebê, mas né, nessa sucção não nutritiva, às vezes a mãe acha que ele está mamando, mas ele não está mamando, ele já pode estar dormindo, ele está no período de um sono mais leve ali, mas ele está dormindo. Então talvez essa visão dessa mãe tenha sido equivocada no sentido de que só está dormindo 1 hora por dia. Então é importante que a gente entenda esse contexto do sono para poder dizer, não, aquele momento que aconteceu aquilo, ele estava dormindo, então você considera aquilo como um sono. Então nós temos esse mito, né, de que o bebê precisa dormir em qualquer lugar, então a gente sabe que não é assim, que o bebê troca o dia pela noite, então já sabem também, né, como eu falei, que a cada 3, 4 horas com um bebezinho pequenininho acaba um dia. Porém, essa expressão de trocar o dia pela noite também pode estar relacionado, Tainara, ao bebê. Conforme os meses forem passando, ele fazer tempos de sono muito grandes no período do dia, o que vai conturbar a amamentação, ou se for uma fórmula infantil, por exemplo, pela mamadeira, vai conturbar essa alimentação, então ele vai receber um aporte calórico menor durante o dia e ele vai querer se alimentar mais à noite. Então, nesse sentido, quando às vezes as mães usam meu bebê troca o dia pela noite, pode ser decorrente a isso, períodos muito longos de sono durante o dia e aí à noite ele acorda mais vezes para se alimentar. E é saudável, tipo, as mães tentarem manter os bebês acordados durante o dia justamente para não acontecer isso? Esse é outro mito que eu ia falar, porque as nossas mães, tias ou às vezes, né, pessoas mais próximas da gente, né, que são mais velhas,
Elas falam assim, é porque tá colocando dormir muito cedo, é porque tá dormindo durante o dia, então não deixa dormir durante o dia. Cansa bastante esse bebê, essa criança, que assim ele vai dormir melhor à noite. Mas esse também é um equívoco, porque nós precisamos entender a fisiologia, as necessidades daquele bebê para atender essas necessidades. Então, se esse bebê está cansadinho já, está demonstrando sinais de sono e nós ficamos postergando esse sono, nós levamos esse bebê à exaustão. Aí, no momento que a gente vai querer colocá-lo para dormir, entra o que as mães costumam dizer também, que é: meu filho briga para dormir. Porque ele está tão exausto que ele não consegue relaxar o suficiente para o adormecer. Então, entra nesse ciclo de brigar com o sono. Ou, às vezes, ele até adormece rápido, mas logo depois ele tem um despertar. Porque como ele entrou nesse sono em uma exaustão, o corpinho dele estava muito lotado ali de cortisol, que é o hormônio de estresse. Então ele não consegue ter aquele sono gostoso, relaxante mesmo, após esse período que ele foi privado desse sono, de adormecer, de dormir no momento que ele tinha sono. Então, nós não devemos privar os bebês, as crianças de sono. O que nós devemos fazer é cuidar para que esse sono não seja muito longo no período do dia, para que não conturbe gasto de energia. Então o bebê, a criança precisa gastar energia, ele precisa ter atividades e ele precisa ter essa alimentação também. Então pontos que não conturbem esses dois aspectos, o gasto de energia e a alimentação, aí tudo bem o bebê dormir. Eu diria, gente, que em algo de uma soneca aí, dependendo da idade, de no máximo 2 horas, aí acorda o bebê, vai devagarzinho ali, também não é para chegar fazendo barulho, né? Vai tirando algum conforto do bebê para ele ir acordando, para que ele tenha essa alimentação, amamentação, para que ele fique um tempinho acordadinho para gastar energia. E um bebê pequenininho também tem sim gasto de energia para fazer, então a gente precisa incentivar os ganhos de habilidades deles, né? Então o estímulo postural que a gente vai dando, toda essa questão muscular de desenvolvimento, tudo isso ele é feito durante o dia, durante o período que ele está acordado. Então ele precisa ter esse período também para que os pais possam incentivar nesse sentido. Ah, legal. E como estabelecer uma rotina de sono eficaz para as crianças? Aqui, quando nós falamos em rotina de sono, a gente precisa diferenciar o que é uma rotina de sono e o que é uma rotina mesmo. Então, a rotina, de uma forma ampla, é tudo que acontece no dia daquela criança. Então, dentro de uma rotina, nós temos ali incluso, né, um horário de acordar, um horário de dormir, nós temos a alimentação, nós temos os estímulos, que são as atividades que a gente vai propor, e as sonecas. Então, tudo isso está dentro de uma rotina geral. Quando nós pensamos na rotina de sono, ela vai estar mais relacionada às atividades que são feitas para garantir aquele momento do sono. Então, um horário regular para acordar pela manhã, um horário regular para ir para o sono noturno, ter uma exposição à luz natural pela manhã, que começa a higiene de sono, e do período da noite, que normalmente quando nós falamos higiene de sono, todo mundo relaciona somente para o sono noturno, mas no momento da noite, mas tudo isso começa ali pela manhã também. Então essa exposição à luz natural pela manhã, dependendo a idade desse bebê ou dessa criança, a alimentação vai fazer diferença também. Então um bebê em aleitamento materno, onde a mãe toma muita bebida estimulante, passa através do leite materno. Então, essa cafeína, às vezes muito presente ali, vai interferir nesse ciclo sono e vigília do bebê. Então, vai interferir. E o mesmo acontece se tomar, por exemplo, um chazinho relaxante. Tomar lá um chazinho de camomila para ficar calmo. Isso também passa para o bebê. Dependendo do tipo de chá, nós temos poder ali estimulante. Então, o chá de camomila, eu não esqueço de um curso que eu fiz com uma americana que ela era especialista em ervas e ela falava justamente sobre a camomila, porque ela falava, a camomila todo mundo conhece por um poder calmante e tudo mais, mas tem pessoas que têm um efeito, a camomila tem um efeito paradoxal. Quando nós pensamos em um efeito paradoxal, é um efeito ao contrário do que aquela erva ou uma medicação destinada. Então tem pessoas que têm um efeito rebote do chá de camomila, ao invés de acalmar, fica mais estimulada. Então é interessante que a mãe faça essa observação do que consumiu, do que está consumindo, se está tendo um reflexo no bebê, quando a gente pensa na questão da amamentação. E da alimentação mesmo, quando nós pensamos nas crianças, dependendo, tem crianças que consomem já muitos doces, dependendo da idade também, pensamos lá nos adolescentes, às vezes refrigerantes, tudo isso vai ter impacto no sono.
E aí o gasto de energia, que seria atividade física, uma atividade que gaste energia, também está relacionado nessa rotina de sono, né? Para que englobe nesses benefícios do sono. Então, de uma forma geral, rotina de sono, um horário de acordar regular, um horário de dormir regular, para que a gente não tenha uma variação muito grande de tempo de sono para aquele bebê ou para aquela criança. A soneca precisa acontecer em um momento adequado também do dia para não conturbar esses dois horários. É importante ter a soneca também? Sim, sim. Até por volta de 3 anos de idade, todas as crianças fazem soneca. Entre o 3º e o 5º ano de vida, eles tendem a perder a soneca. A gente não consegue determinar que o João vai perder a soneca com 3 anos, a Laura vai perder a soneca com 3 anos e 9 meses. Eles vão demonstrando, eles vão guiando isso, tá? Então é a parte da observação dos pais estarem atentos a isso para interpretar, mas de uma forma geral até 3 anos de idade as crianças fazem soneca e é importante porque elas precisam aliviar a pressão de sono que é acumulada no período do dia. Então elas elas não têm energia suficiente para aguentar um tempo grande de vigília. Então elas precisam quebrar em pequenos períodos ali de sono, ainda fazendo essas sonecas, para não chegarem em exaustão lá no período da noite, gerando todo aquele efeito que eu comentei antes do nível de cortisol presente e tudo mais, tá? Então a rotina de sono, ela está englobando isso e é interessante também as famílias terem uma sequência de atividades que leve para o momento do sono, para que a criança, o bebê entenda que depois que a mamãe faz aquela sequência de atividades eu vou dormir. Então, por exemplo, no período da noite, o João janta, o João fica com a mamãe e com o papai um pouquinho, depois o João escova os dentes, o João toma banho, o João vai pro quarto, ele lê uma historinha e o João dorme. Então o João vai entendendo que no final da historinha que a mamãe fecha o livrinho, chegou a hora dele adormecer. De tanto repetir, a criança vai tendo essa previsibilidade disso acontecer, ela se torna mais calma, mais tranquila e eu sei que quando a mamãe terminar aquele movimento, é o momento de dormir. Então é fundamental que a gente tenha rotina com as crianças, tanto rotina de sono quanto a rotina de uma forma global, com horários previsíveis. E tem um horário certo para as crianças irem dormir ou depende para cada família? Quando você me perguntou dos mitos, um mito muito comum também é quanto mais tarde a criança dormir, mais tarde ela vai acordar pela manhã. Muitas vezes isso acontece ao contrário. Então, se é uma criança que está acordando muito cedo pela manhã, às vezes as mães recebem o conselho de coloque para dormir um pouco mais tarde, que assim ela vai acordar mais tarde pela manhã. Geralmente isso é inversamente proporcional, porque dessa criança vai mais exausta para o sono noturno, consequentemente ela não tem um sono de qualidade e ela desperta mais cedo pela manhã. Então, quanto mais novo o bebê é, ou quanto mais nova a criança é, mais regido pelo ciclo da natureza eles são. Então, o que é o ciclo da natureza que vai determinar esse ciclo sono e vigília? O amanhecer e o anoitecer. Então, é mais esperado que um bebê, que uma criança acorde com o amanhecer e durma com o anoitecer. Então, digamos, para um exemplo assim, né, para as pessoas que estão nos assistindo saberem, uma criança até por volta dos seus 4, 5 anos de idade, ela dorme no máximo 8 horas da noite, 20 horas, 20, 30 no máximo. Quando nós pensamos num bebê de 8 meses, 9 meses, tem bebês que dormem a partir de 19 horas, de 18 horas. Porque quando nós pensamos no ciclo circadiano, que é o que rege esse dia e a noite, 6 horas da manhã para o ciclo circadiano é dia. 18 horas, a gente tem o equívoco de falar 18 da tarde, né? 6 da tarde, não, 6 da noite, 18 horas já é noite. Então, a partir das 18 horas, a gente já considera um sono noturno. Ah, legal. E antes da gente passar para os adolescentes, né? O que as mães que têm bebês e que têm dificuldade para dormir, o que elas podem fazer, né, para ajudar na qualidade? A rotina é o passo número 1. Então, no sono, nós temos um tripé básico que precisa estar equilibrado. Uma rotina que atenda às necessidades desse bebê, dessa criança, um ambiente de sono favorável para que isso aconteça, e aqui nós precisamos ter cuidado também, porque o ambiente onde nós estamos inseridos, ele rege muito as nossas atividades também, o nosso funcionamento. Então, se eu convivo com pessoas que têm hábitos mais saudáveis, eu vou ter hábitos mais saudáveis também. Isso já está mais que comprovado, né? Sim. Então, se o ambiente da casa é um ambiente mais favorável,
para termos uma alimentação saudável, um ambiente de sono saudável, também prezando por uma higiene de sono, aquele bebê, aquela criança já vai crescer nesse ambiente. Então ela vai ter sim uma predisposição a já ter um sono de melhor quantidade e qualidade antes. E quando eu falo, gente, sono de qualidade e quantidade, é porque a gente precisa ter um equilíbrio entre esses dois pontos. Então, quando nós falamos de acordar com o amanhecer e dormir com o anoitecer, é porque uma criança, ela precisa de 11, 12 horas de sono noturno. Então, não dá para uma criança dormir, por exemplo, 9 horas, 10 horas da noite e acordar 6 horas da manhã, porque ela vai ser privada de quantidade de horas de sono. Então, ela precisa ter esse equilíbrio dessa recomendação de horas de sono que ela precisa, só que essas horas de sono que ela faz também precisam ter qualidade. Então, mesmo que ela faça 11 horas de sono, que é o indicado para a faixa etária dela, mas essas 11 horas de sono, ela tem muita fragmentação, é um bebê que acorda muitas vezes para mamar, é uma criança que acorda no meio da noite e fica acordado por um tempo, ela perde um tanto dessa quantidade, mas ela perde qualidade desse sono também. Então, é preciso ter equilíbrio nos dois sentidos, quantidade e qualidade. Então, essa família precisa ter uma rotina que atenda às necessidades, precisa ter um ambiente ajustado para que esse sono seja favorável de acontecer e bons hábitos de sono, que aqui entram, às vezes, a forma com que o bebê adormece, essa higiene de sono bem estabelecida, uma boa relação com o sono, sabe? Porque muitas vezes chega o momento de dormir e a criança já tem um pavor, porque aquilo já foi colocado, às vezes, pelos pais como se fosse um castigo. Se você não fizer tal coisa, eu vou te colocar para dormir. Então, já era uma ameaça, poxa. É ruim, dormir deve ser ruim, porque se a mamãe falou que se eu não fizer tal coisa eu vou ser colocado para dormir. Então é criar uma relação positiva com o sono, para colocar isso desde cedo para as nossas crianças, para que aí quando chegue nessa fase da adolescência que a gente vai falar agora, a gente não tenha tantas dificuldades, porque o sono do adolescente é diferente. Sim. E como que as mães podem saber que o bebê está tendo uma boa qualidade de sono, além de ficar acordando, né, toda hora à noite? Tá. O comportamento dele nos diz muito. Então, a forma com que ele acorda pela manhã, se ele acorda sozinho ou se ele é acordado, se ele precisa ser acordado todos os dias de manhã, por exemplo, para ir para a escola, pode ser que esteja faltando quantidade de horas de sono para ele. E também pode ter relação à qualidade. Se ele precisa ser acordado pela manhã ou se ele é acordado, se ele acorda sozinho, mas ele não acorda de bom humor, ele acorda de mau humor, irritado e tudo mais, choroso, essa qualidade de sono pode estar impactada também. E o comportamento dele no período do dia. Então, um bebê ou uma criança dificilmente ela vai nos mostrar um período muito grande de sonolência durante o dia, que é o que acontece com a gente quando nós adultos passamos por uma noite de sono ruim, onde a gente não descansou bem, não tivemos uma qualidade ou ficamos privados de sono, a gente sente sonolência diurna. Um bebê ou uma criança vai demonstrar essa má qualidade ou quantidade com irritabilidade, com flutuações de humor, vai acabar às vezes dormindo em momentos onde não era esperado para ele dormir naquele momento, naquele dia, sabe? Então esses são os aspectos que mais são visíveis, assim. E a escola também, Tainara, ela pode nos dar um apoio muito grande em relação a isso, porque às vezes a gente sabe que a realidade das famílias são muito diferentes, então às vezes a mãe sai cedo, deixa a criança na creche, na escola e busca só no finalzinho do dia. Ela não sabe exatamente o que aconteceu com aquela criança no período do dia, né, na escola. Então conversar sempre abertamente com a escola sobre isso, como foi o comportamento, ele dormiu, como dormiu, quanto tempo dormiu, assim também a gente consegue analisar isso. Sim, e é fundamental isso também, né? Pra você acompanhar o desenvolvimento do seu bebê. Com certeza, com certeza. E agora falando dos adolescentes, né? Já é uma fase mais conturbada, já vem mais desafios. Quais são os principais, né, os principais problemas que os adolescentes enfrentam no quesito de qualidade do sono e principalmente levando em conta agora essa era digital, né, com muito celular, até algumas crianças já têm acesso a telas, né, que a gente não comentou, mas pode acontecer isso. Com certeza deve afetar na qualidade, muito na qualidade e na quantidade. Então, nós sabemos que a recomendação para o uso de telas é somente acima de 2 anos de idade. Eu ainda acho que a gente, enquanto pais, deveríamos segurar um pouco mais. Então, quanto menos acesso a telas as nossas crianças tiverem, melhor. A gente ouve tanta história de
ruins, né, que acontecem através das telas, porque as pessoas ruins que querem chegar até as crianças, elas não estão onde os adultos estão, elas estão justamente onde as crianças estão. Então, e pensando na relação com o sono, se existe uma dificuldade de sono, a primeira coisa que a gente deve tirar das nossas crianças são as telas, porque elas impactam tanto na produção da melatonina, que é um hormônio ali principal e muito importante para o sono. Então essa presença de luz azul, tudo isso que tem nas telas deixa essa secreção deficitária de melatonina e deixa um cérebro muito estimulado, então gera uma hiperestimulação cerebral, o que afeta essa qualidade do sono. Então, se existe dificuldade de sono, a gente deve tirar as telas, porque elas são sim um estressor de sono. Quando nós pensamos nos adolescentes, é bem difícil a gente falar para um adolescente que ele não vai ter acesso a telas, seja um celular, um tablet, uma televisão, um videogame, enfim. Então, por isso que eu falo que a educação sobre o sono deve começar desde cedo ali pelo ambiente familiar, porque quando tudo isso é estabelecido e é deixado claro a importância do sono, quando chegar na adolescência, esse adolescente ele vai ter essa consciência. Então, não é que ele não vai usar, ele vai saber os momentos de usar, o quanto tempo ele vai usar para não afetar o sono dele. Então, o fundamental é que pelo menos 1 hora antes do sono a gente não tenha, até nós adultos, não tenhamos esse acesso a telas, para que o nosso sono possa ter uma qualidade melhor também. Então, a fisiologia do sono dos adolescentes é diferente. Eles têm o que nós chamamos de um atraso de fase. Então, se o bebê e a criança eles tendem a dormir mais cedo e eles acordam cedo também, o adolescente acontece isso ao contrário. Ele tende a dormir mais tarde e ele tem, por conta desse dormir mais tarde, ele acaba acordando mais tarde. E muitos são taxados de preguiçosos daí por causa disso, né? E aí, em contrapartida, o que acontece com as nossas escolas nessa faixa etária? A escola é no período da manhã para os adolescentes, né? Normalmente. Então, os adolescentes vão privados de sono para a escola. Isso afeta o desempenho escolar. Então, a gente não vai conseguir mudar políticas públicas de falar, olha, as escolas agora, os adolescentes só podem estudar no período da tarde ou iniciar as escolas mais tarde. Isso é ir muito contra todo um sistema que já está estabelecido, né? Mas quem sabe um dia. Sim. Mas então é importante o adolescente saber que ele tem uma quantidade de horas de sono que ele precisa, entre 8 e 10 horas de sono, e que se ele for dormir 10 horas da noite e ele precisa acordar 6 horas da manhã para ir para a escola, ele vai ter ali suas 8 horas de sono, ok. Agora, se ele vai dormir meia-noite, 1 da manhã, ele precisa acordar 6 horas da manhã, ele não vai acordar bem disposto e ele vai ter perdido algumas horas de sono. Então, a rentabilidade dele na escola pode ficar deficitária, ele vai ter um impacto no desempenho escolar e às vezes o que vai acontecer é ele ir para casa depois do almoço, por exemplo, da escola, sentir sono no período da tarde, daí ele vai ter um cochilo, vai descansar ali no período da tarde, só que isso vai impactar no horário que ele vai para o sono noturno de novo, indo para o sono noturno mais tarde, porque ele teve um período de descanso ali no período da tarde que fez o sono noturno dele ser empurrado para mais tarde novamente. Então, se quem sabe ele gostaria de ter a possibilidade de dormir ali às 10 para ter a quantidade de horas de sono que ele precisaria, ele não vai conseguir, porque a pressão de sono que a gente precisa acumular para gerar a nossa necessidade de dormir foi zerada com aquele período de sono que ele teve no período da tarde. Vira um ciclo ali, vira uma desgovernado, bola de neve, né? Vira uma bola de neve. Então, é preciso ter o que para esse adolescente também? A educação sobre o sono e uma rotina para ele também. Então, se ele sabe que 6 horas da manhã ele precisa acordar e a necessidade do João lá, que é esse adolescente que a gente está falando, é de 8 horas de sono noturno, então 10 horas da noite o João precisa estar na cama. Então, a partir das 9 horas da noite o João não vai mais usar telas, para que ele consiga desacelerar, para que a melatonina dele entre em ação, para que ele tenha todo esse momento mais calmo, mais tranquilo antes de dormir, para que no dia seguinte, 6 horas da manhã, dependendo dessa regularidade, ele vai conseguindo acordar sem ter um despertador. Isso seria o mais correto pra gente, a gente acordar sem um despertador, sem ter aquela obrigatoriedade daquele horário, porque o nosso reloginho, nós temos um reloginho interno que governa as nossas funções. Se a gente tem uma regularidade de uma rotina de sono, a gente dorme e acorda sempre com uma regularidade, sem oscilações. Isso faz muito bem para nossa qualidade de vida. Sim. E até tem pessoas que conseguem, né, fazer isso. Sim, tem. Como hoje, Tainara, se fala muito mais sobre o sono, mas ainda se fala pouco, eu ainda acho que se fala pouco. Sim.
Hoje se fala que para uma boa qualidade de vida a gente precisa ter um equilíbrio entre atividade física, sono e alimentação. São os 3 pilares que nos vão dar uma longevidade boa. Então se fala mais sobre o sono hoje sim, mas ainda temos muito o que falar. E quando nós começamos a colocar essas práticas no nosso dia a dia e a gente sente os benefícios, é incrível. É incrível mesmo, assim. Faz muito bem. Então, para os adolescentes é fundamental que eles, né, possam ter esse conhecimento, esse acesso à informação também, e para que eles sintam esse resultado no seu dia a dia, tanto num desempenho lá da escola, como às vezes em alguma atividade física, alguma atividade de lazer que eles façam, se sintam mais dispostos e tudo mais. E aí vai tendo toda uma repercussão ano após ano, né? Então, é na fase da escola, é na fase do colegial, daqui a pouco é na fase de faculdade, início da vida de trabalho e tudo mais. Sim. Então, é bem importante. E no futuro também, né? Por mais que podem achar ruim agora, por ser adolescente, essa questão de tirar as telas 1 hora antes, no futuro vai fazer bem, né? Porque Sim. tem adultos hoje que vai dormir com o celular na mão. Sim. E isso, querendo ou não, é ruim, né? E o adolescente tendo essa noção desde aquela época, no futuro ele vai ficar mais agradecido, né? Exato. E as telas, tem muita gente... Semana retrasada minha mãe estava falando sobre isso, né? Ela falou, às vezes eu sinto sono, não estou conseguindo dormir bem, eu ligo alguma coisa para assistir, eu durmo rapidinho. Isso tem a ver com os hábitos de sono. Pode até ser que muitas pessoas relatam isso, a verdade é essa. Mas a qualidade desse sono que vem após esse adormecer na presença de uma tela não é boa, né? Essa qualidade é realmente afetada. Então, até nós temos assim... alguns tratamentos, né, de formas de tratar insônia, por exemplo, que um deles é a gente não ir para o quarto, não ir para a cama, se deitar antes de sentir sono. Então, naquele momento específico de rotina mesmo de sono, de horário de dormir que nós temos, nós vamos para a cama, nós deitamos para dormir. Se em 20 minutos nós não dormimos, 20, 30 minutos no máximo, o ideal seria a gente sair para quem tem insônia, né, sair desse ambiente, ir para outro ambiente, mantendo ainda uma luz baixa, tudo mais, todo aquele aspecto de higiene de sono que foi feito antes, para que esse sono possa chegar e aí retornar para a cama. Porque quando a gente fica muito tempo ali na cama esperando aquele sono chegar, a gente vai criando possivelmente uma relação negativa com a cama. Vira de um lado, vira do outro, e vai pensando em uma coisa, vai pensando outra, vai pensando outra. Nada fica então vem muitos pensamentos ruins naquele momento. Então, o ideal é dar essa pausa, sair um pouquinho. Eu falo que é pra pegar um livro chato. Sabe aquele livro que você pega e você fala assim, meu Deus, que livro mais chato. Eu leio 3 parágrafos e me dá sono. É esse livro que tem que pegar nesse momento. Legal. E por exemplo, tem adolescentes que dormem demais, né? Tem os que têm sono desregulado, mas tem aqueles que dormem mais do que devem. Isso é perigoso? Influencia também? Na verdade, é um distúrbio de sono também dormir mais do que o esperado, mas normalmente isso acontece por uma desregulação do ritmo biológico. Então, às vezes E quando nós falamos de rotina, aqui entra um ponto importante. A rotina ela deve ser repetida de segunda a segunda. Então, não é porque de segunda a sexta eu acordo às 7 horas da manhã e eu vou dormir às 10 horas da noite, que no final de semana eu vou dormir meia-noite e vou acordar 10, meio-dia, só saio da cama para almoçar. Isso não é saudável também. Então, essa rotina ela deve, para o nosso organismo, para o nosso reloginho interno, funcionar de uma forma adequada, ela deve ser repetida de segunda a segunda. E isso acontece para os adolescentes também. E aí, se o adolescente está privado de sono durante a semana, então ele vai dormindo menos horas do que ele precisa de segunda a sexta, quando chega no final de semana ele vai querer compensar aquelas horas de sono que faltaram durante a semana. Só que a gente não recupera sono perdido. A gente pode até, às vezes, sair de uma privação de sono ali com um tempinho a mais de sono no final de semana. Só que aquelas horas que nós perdemos durante a semana, a gente não recupera. Então, sono perdido é sono perdido. A gente tem condições de sair de uma privação de sono, seja aguda ou crônica, mas não recupera aquilo que a gente perdeu. Nossa, que interessante, não sabia disso. Muito legal.
E como que as necessidades de sono elas se diferem das crianças autistas? Quais são as diferenças? Tá. Nós temos um índice muito grande de dificuldades de sono no autismo, então estima-se que até 93% das crianças autistas tenham dificuldades com o sono. E aqui, se a gente pensa numa criança, essa criança vira um adolescente, vira um adulto, então as dificuldades de sono podem estar presentes ainda. Não temos explicações muito pontuais ainda do que a causa de dificuldade de sono no autismo é somente essa. Não, a gente tem várias hipóteses. Uma delas está relacionada à síntese, né, à produção e secreção da melatonina. Ela pode estar deficitária e também pode estar sendo liberada em momentos errôneos do dia, afetando assim o ritmo biológico da criança. O transtorno do processamento sensorial também pode afetar o sono, então é aquela criança que ela tem uma hiperreatividade ou uma hiporreatividade à parte sensorial. Então é um mínimo barulho que ela está escutando ali no momento que ela vai dormir que não deixa ela ter um sono de qualidade. Então impacta nesse sono. Ou é a textura do pijama, é a textura do lençol, tudo isso pode interferir nessa qualidade de sono. E a falta, às vezes, dessas leituras sociais, dependendo o nível de suporte que essa criança autista tem, também vai impactar nessas dificuldades de sono. Porque uma criança com desenvolvimento neurotípico assim, esperado ali, dentro do que a gente considera esperado, se ela vê o irmão seguindo um passo a passo ali do banho, escovou os dentes, foi pro quarto, leu um livro, ela entende, colocou pijama, né? Ela entende, meu irmão vai dormir. E a criança autista, dependendo do seu nível de suporte, né, se tem uma deficiência intelectual presente, enfim, ela não vai ter essa leitura. Então, esses aspectos exógenos que nós falamos, que são essas pistas sociais, elas também interferem no sono. Então, assim, podem gerar essa dificuldade no sono das crianças autistas também. E também o que nós percebemos é um aumento da latência de sono. Então, as crianças autistas, elas demoram um pouco mais para o adormecer, que pode estar relacionado ali com a síntese e a secreção da melatonina, né? E elas também podem ter uma necessidade menor de quantidade de horas de sono. Então, nós chamamos de eficiência de sono o tempo que nós contabilizamos dormindo mesmo. Então, se uma criança dorme às 8 horas da noite, acorda às 8 horas da manhã e ela teve um despertar e ela ficou 1 hora acordada, essa 1 hora é descontada desse tempo de eficiência de sono, né? Então, essa eficiência, esse tempo total de horas de sono das crianças autistas também podem ser menor. Então, quando nós pensamos que a gente tem uma tabela onde cada faixa etária tem uma recomendação de sono, nós precisamos entender que as crianças autistas pode ser que não estejam dentro daquela tabela. Então, a gente tem que observar os outros sinais que nós falamos antes de entender se aquela criança está dormindo bem, está tendo qualidade de sono ou não. Na questão do comportamento, como ela acorda, como é o sono noturno, tudo isso. Sim, e para eles também é essencial, né? Ter essa qualidade. Sim, Tainara, porque pensa assim, uma criança autista que acabou de descobrir, de ter o diagnóstico e ela precisa de 40 horas semanais de terapia. Se ela não tem um sono de qualidade, ela não está apta para receber aquele aprendizado, e se ela não tem um sono de qualidade para receber aquilo, mesmo que o pouco que ela receba, ela não vai conseguir memorizar aquilo. Então é fundamental que as famílias tenham essa regularidade do sono, priorizem o sono das crianças. E aí, nesse aspecto, geralmente quando um diagnóstico de autismo vem, ele vem com 1 ano e meio, geralmente 1 ano e meio para mais. Para menos temos diagnóstico também, mas é muito mais raro. E normalmente acontece ali nessa faixa etária por causa da fala. Geralmente é uma queixa, né? Meu filho está com atraso na fala. Aí começa a investigação, pode chegar a um diagnóstico de autismo. E aí, quando é perguntado sobre o sono, as mães relatam, não tem um sono de qualidade ainda. Então, por isso que é fundamental cuidar do sono dos nossos filhos desde bebê. Porque se chegar ali com 1 ano e meio, 2 anos, que seja 3 anos, e vier algum tipo de diagnóstico, ou enfim, de um desenvolvimento não tão dentro do esperado, onde a gente precisa correr atrás de outras coisas, pelo menos o pilar sono nós já temos consolidado. Nossa, muito legal.
todo esse mundo, né, Sim, do sono. sim. Não é algo, hoje se fala mais, mas não é algo assim que é tão claro, né, para alguns pais. Não porque é algo essencial, porque é o Sim. desenvolvimento de um adulto, né, Sim. de um ser humano. Quando eu vou em algumas festas ou reuniõezinhas, assim, onde tem outras mães, eu tô ali como uma mãe, tô ali como uma amiga, enfim. E aí, às vezes, vem essa conversa, sabe? O meu filho acorda, meu filho sai do quarto dele e vai pra minha cama no meio da noite, o meu filho dorme tal hora, acorda tal hora e tal. Eu estou ali como uma mãe, como uma amiga tal, eu não estou ali a trabalho, mas eu fico pensando justamente isso, sabe, Tainara? Como poderia, talvez, ser o desenvolvimento ou o potencial daquela criança tendo esse pilar básico do sono assim bem consolidado, sabe? Com uma rotina mais estruturada para a idade dele e tal. Por mais que às vezes a gente não veja perdas naquele momento do desenvolvimento, mas será que a concentração não poderia ser maior se ele estivesse tendo mais horas de sono ou esse sono em em uma melhor faixa de horários, sabe? Muito interessante. E Camila, então, para finalizar, né, para os papais que ficarem interessados também, onde que você atende aqui em Foz do Iguaçu e como que os papais podem fazer para te encontrar? Tainara, hoje eu atendo somente de forma online, então podem me chamar pelo Instagram, depois não sei se vocês deixam, né, um contato, que é Camila Kamers. Lá tem um link que tem um direcionamento para o meu site, onde tem alguns links até de materiais gratuitos, enfim, e tem um WhatsApp lá também que as famílias podem entrar em contato. E esse atendimento online ele acontece tanto para consulta quanto para o período de acompanhamento, porque existe a consulta, onde nós fazemos a consulta e depois eu fico um tempo acompanhando essa família, então eu faço um suporte diário para que a gente possa ver quais as dificuldades a família está encontrando de colocar aquelas orientações que eu dei na consulta, por exemplo, em prática. Então tem todo esse suporte acontecendo e a facilidade do online é justamente essa de conseguir alcançar vários lugares. E você atende crianças de quanto até quantos anos? Desde bebê até adolescente? Desde a gestante, porque a gestante é importante a gestante cuidar do sono dela, porque o sono na gestação, principalmente a partir das 28 semanas de gestação, já pode impactar os primeiros meses de vida do bebê. Então é importante que a gestante já cuide do sono dela, tenha esses bons hábitos de sono já, e também que ela saiba o que fazer no momento que o bebê chegar. Então, qual o melhor lugar para eu colocar meu filho dormir ali no momento que ele chegar? Eu já posso ter uma rotina? Como é que eu posso estruturar essa rotina? Um bebezinho pequenininho é muito difícil a gente ter uma rotina, mas essas pistas, como a gente falou que o ambiente influencia tudo isso, essas pistas que nós vamos construindo desde cedo, elas já vão determinando também esse amadurecimento, essa possibilidade de um sono mais consolidado chegar mais cedo, tá? Então, desde a gestante, os bebezinhos pequenininhos, né, os recém-nascidos, até a adolescência. Legal. Muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Foi muito interessante a conversa e com certeza vai ajudar muitos papais aí. Eu que agradeço, Tainara, foi um prazer e eu fico à disposição.